Então, eu sugeri que todo mundo deveria separar pelo menos 1 hora do dia para você, né? Separar esse momento para você, para o seu desenvolvimento, para depois você começar o dia com tudo, né? Tem gente que acredita que a primeira hora do dia vai determinar todo o resto do seu dia. Se for uma primeira hora onde você teve um momento de paz, de introspecção, que você trouxe energia para você, não gastou energia, o resto do dia você vai ter o dia com muita energia. E faz demais sentido isso para mim. Não dá para a gente prever como é que vai ser o seu dia completo, mas na grande maioria deles faz muito sentido. Tá, o que eu faço nessa primeira hora, então? A primeira coisa é que você não vai fazer. Você não vai acordar e pegar o celular, pelo amor de Deus. Você não vai acordar e dar uma olhadinha nas redes sociais, pelo amor de Deus. Já se programa para você não utilizar o seu celular nessa primeira hora. E aí você pode dizer assim, né? Não, mas às vezes eu gosto só de dar uma batida de olho no e-mail, ou dar uma passada rápida na rede social para ver se tem uma notificação, e depois eu vou tocar o dia. É muito, muito difícil. Eu, por exemplo, eu não consigo. Eu não tenho assim esse autocontrole de dar uma passadinha ali e depois não perder um tempão ali. A hora que eu ver, eu estou imerso naquilo, né? Então, se programa para não usar o celular na primeira hora. E se o seu despertador é do celular, você vai lá, desliga o despertador e vai tocar a sua vida. Eu gosto muito de meditar. E meditar, não necessariamente você precisa sentar com as pernas cruzadas, acender um incenso, colocar uma estátua do Buda do seu lado e fazer essa posição aqui e ficar lá por um tempo determinado. Você pode meditar tomando café. Se você sentar e estiver com você mesmo, curtindo cada gole do café, curtindo o que você estiver comendo ali, estando presente, isso é meditação, de alguma forma. Então, se você puder separar 20 minutos do seu dia e de repente fazer uma meditação assim mais formal, vamos dizer assim, que você vai sentar, fechar os olhos, ou simplesmente ficar em silêncio, ou prestar atenção na sua respiração, ou repetir um mantra, ou utilizar uma meditação guiada, incrível, maravilhoso. Mas se isso ainda no momento é muito difícil para você, procure ficar presente nessa primeira hora, fazendo uma coisa de cada vez, e de repente você pode começar a experimentar, a meditar 1 minuto, depois 2 minutos, pode funcionar. Fazer exercício físico é uma coisa que é incrível também, incrível, como dar energia para o resto do dia, né? E quando eu digo fazer exercício físico, às vezes você não gosta de ir na academia, pode fazer um esporte que você gosta, mas às vezes é difícil, não rola você fazer um tipo de esporte, sai para fazer uma caminhada. Ah, mas aqui perto não tem onde caminhar. Poxa, caminha dentro da sua casa, sabe? Para de arrumar desculpa para tudo e sai para caminhar. 10 minutos de caminhada vai fazer uma diferença brutal no resto do seu dia. E uma outra coisa que eu gosto demais é ler. Ler não só para me desenvolver, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu percebo que eu fico muito mais centrado e em paz do que, por exemplo, assistindo um vídeo. Então eu gosto bastante de ler. Isso ajuda a começar o meu dia bem melhor. Agenda. Agenda é um baita de um desafio e a única coisa que funcionou para mim até hoje é blocar tempo. O que é blocar tempo? É você ter na sua agenda blocadinho mesmo. Essa hora eu vou almoçar, essa hora eu vou estudar, essa aqui é minha hora de trabalho, tenho essa reunião marcada aqui, né? Eu comecei a perceber que fez uma grande diferença na minha vida agendar as coisas, sabe? Então alguém fala assim, vamos conversar? Vamos conversar. A gente se fala aí, eu te ligo. E aí seu dia fica com essa pendência. E às vezes a pessoa te liga e você está no meio de um trabalho que você precisava estar focado ali. Será que é tão difícil você combinar? Vamos conversar às 4 hoje? Aí eu te ligo. E aí você bloca esse tempo na sua agenda. E aí você vai blocando e vai ter tempo para estudo, vai ter tempo para a sua introspecção, se você assim quer fazer, vai ter tempo para exercício físico e tudo isso. Quais foram os grandes erros que eu cometi quando eu comecei a trabalhar com isso? A primeira agenda que eu montei, eu pego uma planilha do Excel mesmo e vou blocando ali os horários. A primeira que eu montei, ela era impossível de ser realizada,
porque eu travei um no outro, assim, um na sequência do outro. Então eu esquecia de coisas básicas como tomar banho, por exemplo, ir no banheiro, um WhatsApp que você tem que responder aqui, que às vezes vai ter que separar ali 10, 15 minutos. Eu esqueci de um monte de coisas. E essa minha primeira agenda, a forma como eu fiz, ela era uma catástrofe assim mesmo. Pena que eu não tenho ela guardada para poder mostrar para vocês, mas ela era uma catástrofe. Só que ela foi a coisa mais importante que eu fiz na minha vida. Agora eu exagerei, né? Não foi a coisa mais importante, mas foi uma das coisas mais importantes. Por quê? Foi a partir dela que eu fui lapidando. E eu fui descobrindo, nossa, tá tudo muito travadinho no outro, eu preciso de flexibilização nisso. Eu preciso deixar a coisa um pouco mais fluida. E aí o que aconteceu comigo, pode ser que aconteça com você. Você vai começar a tirar, então você tinha colocado 3 horas de estudo por dia, e às vezes você vai perceber que você só pode estudar 1 hora. Talvez você tenha colocado ali 2 horas de exercícios físicos, e aí você vai perceber que você só consegue colocar meia hora. Só que qual que é o incrível disso tudo? Você não precisa estudar 3 horas por dia. Você não precisa fazer 2, 3 horas de exercício todos os dias. O que você precisa fazer é de forma consistente, ou seja, por muito tempo. Então não adianta nada você estudar 10 horas por dia durante 2 meses e depois nunca mais estudar. Não adianta você fazer 8 horas de exercício todos os dias por 3 meses e depois para, percebe? Então o grande lance está na consistência. Então quando você for montar a sua agenda, blocar os seus tempos, pensa assim, qual que é a agenda que eu tenho certeza que eu consigo fazer e que eu consigo fazer com consistência? Por mais que venha uma voz tentando te sabotar aí na sua cabeça de que isso é pouco, eu preciso de mais, deixa ela vai ficar te enchendo o saco mesmo, deixa ela para lá e simplesmente pense, qual que é a agenda que eu vou conseguir realizar com consistência, sem falhar? E aí pode ser que aconteça o processo inverso com você. Você começa a descobrir que você tem mais tempo para amplificar coisas que são importantes para você e aí naturalmente você vai amplificando. Agora, como eu disse, lá a primeira que eu fiz, ela foi meio que uma catástrofe mesmo, muito difícil de realizar aquilo e eu fui lapidando. E ainda hoje, anos depois, não está perfeita a minha agenda. Toda hora tem falhas ali, toda hora eu erro a minha organização, só que é muito, muito melhor do que não ter essa organização. Às vezes a gente erra quando a gente desiste no meio do processo porque algo deu errado. E às vezes era só uma questão de lapidar. Eu estou lapidando até hoje, ela não está perfeita, mas ela está muito melhor do que começou. E sem dúvida fez uma diferença brutal na minha vida.